Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, Equity Research do Itaú BBA e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui nas plataformas de streaming também olhar em nossas outras plataformas. A gente está com uma presença no Instagram, onde a gente coloca conteúdos complementares aos episódios, e também no YouTube, onde a versão desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, na semana passada a gente fez um episódio muito legal com o Lucas de Aragão, da Arco Advice, falando sobre o cenário político, fazendo um balanço de como foram esses primeiros 15 dias de governo. E a ideia hoje é tentar aprofundar a discussão econômica, entendendo perspectivas macro, tanto globais quanto no cenário doméstico aqui, e entender como elas impactam e nos ajudam a nortear como vai funcionar o interesse por investimentos e pelos ativos aqui do Brasil. Então, para participar dessa conversa comigo hoje, estão aqui presentes o Daniel Leichenring, acertei? Tá, próximo. Médio. Que é economista-chefe na Verde Asset, e o Guilherme Martins, que é economista aqui do nosso time macro no Itaú BBA. Guilherme, Daniel, tudo bem? Tudo Marcelo, bom? pessoal, tudo bem? Beleza. Bom, Daniel, acho que seria legal começar pelo cenário global. Acho que um tópico que impacta diretamente todos os investimentos, todas as classes de ativos é juros nos Estados Unidos. Muita gente acredita que eles não vão mais subir na mesma intensidade, muita gente acredita que o dólar fez pico já no seu preço. Então, queria começar te perguntando como você avalia a condução de política monetária nos Estados Unidos e perspectiva de valorização do dólar frente a outras moedas também. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, a casa parceira. Então, é sempre uma honra, um prazer participar. Cara, assim, nos Estados Unidos, se pensar os últimos 12 meses, até 18 meses, foram de uma surpresa, assim, extraordinariamente grande, né, em diversos sentidos. O tamanho da inflação que a gente viu desde o começo do ano passado, já no final de 21, ao longo de 22, foi um negócio, assim, extraordinário. E os passos de política monetária que o Banco Central americano tomou também foram assim, extraordinário, né? O Banco Central subir de 0,75 ponto percentual por reunião é um negócio assim cavalar, né? Assim, muito poucas pessoas imaginavam qualquer ritmo parecido com isso lá no ano passado. Então, assim, dado que a gente já está chegando no ano, né, encerrou o ano aí com perto de a gente vai, política monetária americana caminhando para perto de 5, né? Então a gente já está aí com, né, 4,25 de juros, não vai ter duas, né, 4,25 a 4,50, que é o range do Fed Funds agora. Precisa mais ter mais duas altas de 25, eu acho razoável, o mercado está mais ou menos precificando isso. Se as coisas ficarem um pouco piores, 3 altas de 25, e se as coisas estiverem um pouco melhores no front da inflação, ter uma alta de 25 agora no final do mês, na virada do mês. Então, assim, de fato, a política monetária americana está no final. Assim, não tem... sabe, estamos discutindo mais 0,5 ponto percentual, pode ser 0,25 ou 0,75. Então, já não tem mais grande coisa para acontecer. Né? E, de fato, a gente participou dos últimos 2 anos de um excepcionalismo americano incrível. Né? Os americanos dominaram tudo, né? Dominaram o crescimento, dominaram a aplicação de vacina, reabertura do Covid, dominaram a inflação, dominaram a reação de política monetária, e o dólar se fortaleceu num ritmo extraordinário. A gente chegou, né, até, sei lá, final de novembro, com o dólar mais forte nos últimos 40 anos. Né? Então não resta muita dúvida de que o dólar está extremamente forte, né? Caiu desde dezembro, né? Mas ainda em termos históricos continua extremamente valorizado ante a todas as moedas. Né? Então, à medida que a gente vai participando, chegando por fim do ciclo de política monetária americana, a atividade começa a desacelerar, a inflação começa a cair, né? O mercado já precifica um corte de juros
que eu acho até bastante agressivo, né? Até 2025 corta para perto de 2,5 juros, né? A curva já precifica hoje, né? Eu acho que, enfim, a gente está participando, está indo para uma certa normalidade, o que implica que o dólar também deve para uma certa normalidade, né? Não digo que vai voltar para a média histórica, mas eu acho que é mais razoável imaginar que o dólar perca um pouco dessa força excepcional que ele teve ao longo dos últimos 2 anos. Então, assim, respondendo de bate-pronto, né? Acho que a política monetária está no final, né? A gente espera mais 2 altas de 25 pontos, 0,25 ponto percentual, mas, enfim, mesmo que seja 3, não muda quase nada. E nesse contexto de atividades acelerando e inflação caindo, acho difícil imaginar que o dólar tenha uma força extraordinária muito maior, né? Pode acontecer se a inflação acabar surpreendendo e sendo mais resistente à queda do que a maior parte dos analistas imagina. A gente pode ter, enfim, alguma surpresa nesse sentido, mas eu acho que o nosso cenário central não é do dólar voltar a se fortalecer, mínima, nem de perto do que a gente viu nos últimos 2 anos. Então acho que é por aí que a gente está vendo. Legal. E Guilherme, como você acha que esse cenário impacta o real e quanto dessa apreciação recente do real você coloca na conta desse cenário externo, desse enfraquecimento do dólar e quanto é atributos internos aqui? Na verdade, a gente coloca bastante no externo, né? Acho que a gente concorda com o Daniel que o ciclo do Fed está no fim. A gente até tem 5,10, mas acho que importa pouco mesmo, né? Acho que o que importa depois é quanto tempo vai ficar nesse nível, até onde vai ter a queda ali, né? Acho que essa discussão vai começar a ganhar força no segundo semestre, né? Mas, assim, pro real específico, assim, o que a gente vê? Teve esse recuo do dólar, né? Aqui do doméstico, a gente acha que ainda tem muita incerteza, né? Então, para a gente foi alguma estabilização da incerteza, até eu vou deixar um pouco mais claro o que é isso. E aí o dólar global, com esse recuo, ajudou ali o real cair, né? Eu acho que o real ainda, ele não é que teve uma valorização, ele está próximo do range que teve no ano passado, do intervalo que foi entre 5 e 5,50, a gente veio para 5,10, 5,15, mas a gente ainda está dentro desse range, né? Olhando um pouco para frente, dado o cenário que o Daniel descreveu um pouco, que a gente concorda ali, a gente agora vê uma chance nos próximos meses o real vir para baixo de 5, né? O que seria isso, né? Acho que o cenário doméstico a gente tem muita dúvida ainda, da política econômica, da política fiscal, que a gente pode discutir um pouco mais daqui a pouco, né? Mas pelo menos acho que desde o fim do ano passado, quando aprovou a PEC, as primeiras iniciativas de política econômica, de equipe econômica do novo governo, que eu acho que foram problemáticas no começo, mas acho que não teve uma piora adicional, né? Então a gente olha medidas de prêmio de risco, deu uma estabilizada. Acho que se continuar estável, o cenário externo pode prevalecer aqui, pelo menos nos próximos meses, né? Acho que só destacar do externo, acho que teve o Fed, mas um pouco também que acho que foi mencionado, o Estados Unidos estava muito excepcional, né? Ele que tinha um crescimento, ele que tinha recuperação. Acho que agora isso dispersou um pouco, né? A China tem uma perspectiva melhor para esse ano do que o ano passado, a Europa, o risco de recessão diminuiu, a gente ainda tem uma recessão lá, mas agora acho que vai ser bem menor e pode não ter essa recessão. Então você tem política do Fed chegando ao fim, crescimento no resto do mundo, menos pior do que se imaginava antes, e com a China até crescendo mais em 23 do que 24, do que 22, né? Então acho que tudo isso favorece esse cenário do dólar para baixo ali, né? E aí, de novo, para o real aqui, a gente vai discutir um pouquinho mais a agenda para frente ali, mas se continuar esse cenário externo com pelo menos não uma piora, assim, sem pioras adicionais, a gente pode discutir o que a gente está monitorando para frente. Acho que a chance do real ir para baixo de 5 nos próximos meses é razoável. Acho que uma das coisas que pode colaborar com essa perspectiva é a gente ter um aumento de fluxo de investimento estrangeiro para cá. Daniel, como é que você está vendo isso hoje? Você vê o prêmio de risco ainda elevado? Você acha que esses primeiros dias dizem o que para o investidor estrangeiro? Como você está observando essa dinâmica? Acho que aí, complementando o que o Guilherme disse, a gente tem os fatores globais hoje, eles são relativamente positivos para o Brasil nesse contexto, né? Enfim, taxa de juros americana de 10 anos caiu aí quase 1 ponto percentual desde do seu ponto mais alto. Você tem uma certa acomodação aí de juros também
na Europa um pouco menos, mas os mercados emergentes também um pouco. Assim, é um ambiente que nos parece muito mais favorável ao investimento em ativos de risco e emergentes do que foi ao longo do ano de 22 inteiro. Né? O ano de 22 foi uma dureza, assim, né? Pegar, não foi o ano em que o S&P chegou a cair, sei lá, 25%, algo dessa natureza. Um ano em que todas as bolsas do mundo caindo, com guerra, preço de petróleo em alta. Foi um ano extremamente conturbado e muito pouco favorável para investimento emergente. A gente começa 23 meio que com uma página em branco, assim, sabe? Com muito menos episódios de risco claramente mapeados que sejam contrários e provavelmente a reversão de vários deles, né? Se não integralmente, pelo menos parcialmente. Então, para mim, a princípio é uma questão assim, a gente começa 23 numa situação bem melhor do que a gente começou 22, muito melhor. Os bancos centrais já bem mais avançados em política monetária. A reabertura na China é um fator muito importante para o Brasil, né? A política de Covid-0 retirou muito o crescimento lá e, obviamente, pelos links de commodities que o Brasil tem, são muito influenciados pelo crescimento na China. Então, eu acho que a gente tem, a princípio, um ambiente muito mais favorável para o mercado doméstico em 23. O que pode botar água no chope? Né? Eu acho que o encaminhamento errado das principais prioridades econômicas do Brasil do ponto de vista do governo. Né? A gente, como o Guilherme falou, a gente começou com a PEC da gastança, que, assim, num país que já está em pleno emprego, né, crescimento em 3% no ano passado, com inflação extremamente alta, a gente adicionar gasto público nessa intensidade, na nossa conta, a gente vai adicionar mais do que 1 ponto percentual do PIB de gasto público em 23 em relação a 22, é uma política extremamente indesejável do ponto de vista do controle das finanças públicas e do ponto de vista da inflação, tá certo? Então, mas eu acho que um pedaço disso já foi absorvido, acho que todo mundo já sabe do que vai ser o tamanho do gasto, mas enfim, mas na prática a gente está vendo agora, vai começar a aparecer a agenda do governo, tem a agenda do governo, digamos, da Fazenda, que parece um pouco mais comprometida com, né, diante dessa PEC, que autorizou um gasto enorme, de ser um pouco mais comedido no déficit fiscal total, olhando para um aumento de carga tributária relevante. Né, que obviamente longe de ser o melhor equilíbrio do país, mas é preferível a você deixar simplesmente o déficit público explodir, a dívida pública, né, explodir. Então a gente está olhando agora para a primeira fase, né, da gastança, de todos os planos de gasto meio que está ficando para trás. Né, a gente está partindo agora para uma agenda meio de compensação, por assim dizer, da perda fiscal. Então, o que eu acho que muito embora seja ruim o aumento de carga tributária, né, ela é menos pior, ele é uma notícia, eu diria, mais positiva, tenderia a atenuar um pouco do prêmio de risco que a gente, né, viu aumentar muito ao longo de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Então, eu diria até que minha cabeça é um pouco mais construtiva nesse comecinho, no sentido de, né, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista doméstico, se a gente de fato caminhar para essa agenda de compensação fiscal, né, ainda que seja toda ela calcada em aumento de imposto, eu acho que tenderia a diminuir um pouco do grau de incerteza sobre as dinâmicas fiscais de dívida. Então, tenderia a ser um pouco mais positivo. Mas, para o médio prazo, digamos, metade do ano para diante, aí acho que a gente vai ter que, enfim, contar com alguma agenda, qual é a agenda de verdade, né? Qual que vai ser a agenda, digamos, do novo arcabouço fiscal, se vai ter, de fato, alguma coisa concreta ali, importante, que imponha certa restrição de verdade, ou se vai ser um monte de medidas, digamos, inócuas e que não vão ser respeitadas, e no final das contas o arcabouço tem baixíssima credibilidade e baixíssima capacidade de evitar que os agentes de mercado tenham, digamos, conclusões muito pessimistas acerca do fiscal brasileiro. Isso vai ficar subjúdice. Eu imaginaria que é um pouco melhor do que hoje, porque hoje você tem, né, desculpa até falando demais, mas tem uma certa narrativa de que você tem a ala política e uma ala mais técnica, né, entre aspas, do governo, em que a ala política está impondo derrotas sequenciais à área técnica, entre aspas, né? Eventualmente a gente vai ter que ter alguma sinalização de que a área técnica vai ter algum ganho,
né, ou vai ganhar alguma das disputas domésticas, e esse ganho das disputas vai efetivamente significar alguma melhora do ponto de vista econômico adiante. Né? Isso ainda é um grande se, o mercado tem uma dúvida enorme, na verdade, não tem dúvida nenhuma. Né? O mercado hoje, 100% das pessoas com quem eu converso acham que a ala política vai ganhar todas as discussões. Né? E a ala política, em geral, tende por um populismo mais, digamos, parecido com o da Dilma do que de outros presidentes. Então, enfim, acho que tem um certo espaço para uma reversão do pessimismo extraordinário que a gente tem. Acho que vai ser um governo extraordinariamente bom, acho que a gente está muito longe disso, do ponto de vista econômico e das reformas que a gente vai ter para melhorar o ambiente de negócios e, de fato, aumentar o grau de competição da economia e produtividade. Eu acho que a gente está longe, a gente está discutindo várias contra-reformas no caminho, mas acho que entre isso e o grau de pessimismo muito grande que a gente tem, a gente pode dar uma moderada. Com o gringo, né, o estrangeiro vindo para o Brasil, né, com uma perspectiva também mais global, etc., em que o Brasil tem, né, um juro muito alto, pode vir muito ingresso de capital ainda por aqui para arbitrar juros. Enfim, acho que é um pouco melhor, diria mais para a renda fixa do que para a renda variável. Não, você pediu desculpa por falar demais, mas eu queria aprofundar ainda mais nesse ponto que você nomeou de compensação fiscal. Como você acha que vai funcionar na prática, aprofundando um pouquinho esse equilíbrio entre ampliar gastos para cumprimento de promessas de campanha versus fortalecer um pouco a receita via impostos? Como é que vai ser a priorização e a estratégia? O aumento de gasto já está dado, tá certo? Então, a gente abriu um espaço no teto muito grande. Eu imagino que ele vai ser quase que integralmente consumido esse ano. Acho que não diria esse ano, porque tem algumas coisas que demoram, né, para a gente conseguir efetivar em gasto. Por exemplo, o próprio auxílio, né, para as crianças do Bolsa Família. Né? Até você desenhar de fato, implementar a medida, vai demorar aí uns 3 meses, pelo menos. Né? Então, mesmo o gasto que foi planejado para ocorrer em 23, vai acabar não ocorrendo, porque as medidas levam tempo, para você aumentar o investimento leva tempo. Então, a gente vai acabar com o gasto, na prática, em 2023, menor do que aquele que é preconizado pela PEC. Né? Então, por um lado, vem isso, né? O gasto vai andar de maneira mais devagar do que está lá. Por outro, claramente, são todas as medidas de aumento de impostos. Né? E, enfim, a gente já teve algumas derrotas aqui da ala técnica, né? Entre aspas, a questão da reoneração dos combustíveis, mesmo a reoneração do IPI, tem a discussão aí sobre o salário mínimo, enfim, está tendo derrotas sequenciais aqui. Mas eu entendo que, mais hora menos hora, essa ala vai ter algum ganho e essas reonerações vão acabar ocorrendo pela imposição da necessidade. Tá certo? Bem como, e aí eu acho que tem um ambiente ainda muito grande para o governo ir atrás de receitas extraordinárias. Todo o pacote até, por enquanto agora, né, que, enfim, do pouco que é conhecido, mas a grande parte do que foi divulgado até agora é em cima de receitas extraordinárias. Né? E eu acho que tem um espaço bem significativo da capacidade de aumento de receitas extraordinárias. Né? Então, acho que, em parte, o problema disso é que elas não são recorrentes, né? Elas não são permanentes. Né? Mas acho que ainda tem um espaço bem significativo para a gente caminhar no ponto de vista de receitas extraordinárias. E tudo isso num contexto de reforma de imposto de renda, imposição de imposto sobre dividendos, que vai ocorrer. Essa batalha de aumento de imposto no Congresso vai ser mais difícil. Né? Então, eu imagino que o governo vai focar muito mais nas medidas que podem ser tomadas pelo Executivo sem necessidade de aprovação no Congresso. Coisas que são, né, passíveis de serem implementadas por decreto ou por MP, né, são mais fáceis. Por exemplo, PIS e COFINS, por exemplo, é uma delas. Não precisa do Congresso para implementar. Né? Então, no final das contas, por isso que eu acredito que a maneira mais fácil de fazer, de recolher impostos a mais, é fazer por medidas que dependem menos do Congresso do que mais. Eu acho que a gente vai ter uma dificuldade importante de aumento de imposto no Congresso. Por isso que a gente não acha que, no final das contas, a gente vai chegar nem perto de zero de superávit de déficit primário no ano. A gente vai sair de perto de 1% de superávit primário em 22 para perto de 1% de déficit primário em 23, né? Uma diferença aí de 2 pontos percentuais, que é um volume muito significativo, já contando com, né, as medidas de reoneração e esse atraso
dos gastos. Tá? Então, enfim, estamos por aí, sabe? Eu acho difícil a gente ver na prática medidas muito importantes de corte de gasto. Não é por aí que a gente vai caminhar, né? A gente vai pelo aumento de imposto, que vai ter algum tipo de restrição importante no Congresso, mas alguma coisa você consegue fazer, precisa fazer, pela imposição da necessidade. Né? Boa. Importante lembrar que as casas estão em recesso, né, Guilherme? Como é que você organiza essas ideias que o Daniel dividiu aqui em termos de agenda no Legislativo? O que é prioridade quando os caras voltarem? Acho que a gente tem duas coisas, quer dizer, três coisas no total. Uma é essa agenda fiscal aqui que o Daniel citou bastante, né? Eu dividi uma mais conjuntural, que é essa implementação aí desse aumento de receita e algum controle de gastos, pelo menos na implementação mais devagar, né? Então, só para dar ideia de número, assim, o déficit que o Daniel mencionou que está com 1, a gente está com 1,6. Da tabela toda ali, do plano que o Haddad divulgou lá, tem 2,3 de despesa. Ali a gente é bastante cético de tudo que pode vir. Daqueles 2,3, por enquanto, a gente tem 0,6, né? Parte de gastos vindo um pouco devagar, ali a gente ainda não tem na conta, então a gente quer ver isso ocorrer, né? Se realmente vai ser um pouco abaixo do que estava na PEC. E algumas coisas da receita extraordinária, vamos ver um pouco na implementação mês a mês se isso vai ocorrendo. Né? Aí a segunda parte é a reforma estrutural. Né? Acho que tendência é começar pela discussão da reforma tributária, né? Pelo menos a indicação aí da equipe econômica é essa. Até talvez a parte boa da reforma tributária, que é a unificação de impostos sobre consumo, né? Seja o IVA lá, o Imposto sobre Valor Agregado, unificar impostos e simplificar. Né? A gente tem ceticismo que isso consegue passar. Tá? Então a gente acha que no fim das contas vai acabar onde o Daniel falou, uma tributação sobre dividendo, coisas desse tipo para impactar a receita, sem simplificar muito o sistema. Né? Mas pelo menos o começo da discussão acho que pode ser positiva, pegar uma das PECs que tem lá, para a gente seria uma surpresa positiva se conseguir avançar. Né? A gente vê dificuldade disso, não é porque o governo atual não queira, porque é difícil, né? Conflitos distributivos, seja por entes federativos, seja por setores. Então precisa de muita liderança do governo para conseguir implementar. Né? Mas pelo menos o começo da discussão, em fevereiro, março, pós a eleição da Câmara, do Senado, acho que vai ser por aí. Né? Aí depois, mais para frente, talvez um pouco antes aí do que a gente imaginava, essa discussão da regra fiscal, né? Que aí a gente quer ver tudo que o Daniel citou aqui, quanto que limita, quanto que não limita. A gente vai vir no segundo semestre ali, então vai ser meio junto com o orçamento de 24, né? Então vai ser uma regra que já limita o crescimento de gastos de 24 ou não ali. Mas a gente acha que na sua pergunta lá, como equilibra a vontade de mais gasto com necessidade de algum equilíbrio fiscal é com aumento de impostos, né? Então isso a gente concorda 100% ali, tá? Aí só tem duas coisas que seriam um pouco fora do fiscal. Uma, que acho que é mais do executivo, algumas agendas aí que afetam o Banco Central, política monetária. Né? Acho que tem duas coisas específicas. Os diretores que estão saindo, né? Em particular o Bruno Serra, que é um diretor importante de política monetária. Ao longo de fevereiro vão ter que indicar um novo. Está de olho se vai ser um nome técnico, alinhado com a diretoria atual. E o outro é a definição da meta de inflação do CMN no fim de junho para 2026. Né? A gente acha que o governo vai ficar comprometido com compromisso de inflação baixa, né? Mas a gente acha que tem um risco aí, então são duas coisas que a gente tem que monitorar. Né? E a terceira coisa é a agenda micro, né? Então a gente sabe um pouco que já teve anúncio de novas diretorias, Petrobras, outras empresas, mas a gente quer ver o que eles vão implementar de fato, que tipo de política de preço vai ter na Petrobras, qual política de crédito que o BNDES vai de fato implementar e assim por diante. Né? Então acho que tudo isso são as três coisas que a gente está observando. O fiscal, acho que é tudo que o Daniel falou, a gente está bem alinhado. A gente quer ver um pouco, andar mais essas medidas para ver um déficit mais próximo de 1 do que 1,5, 1,6 que a gente está agora. Essa parte de política monetária eu acho bastante importante, e um pouco das empresas estatais, crédito com mais participação do governo, assim por diante. Tá? Então são as agendas do primeiro semestre que a gente está observando, alguns do legislativo, reforma tributária, essas outras medidas fiscais e algumas coisas do governo direto. Então, perfeito. A gente falou de juros lá fora, Daniel, falando um pouquinho sobre juros aqui. A gente está vendo essa apreciação do real, a gente está vendo com boa vontade as notícias de fiscal melhorando na margem. Com isso, como deve ser a trajetória da Selic? Muita gente fala em eventualmente acelerar um ritmo de corte de juros ou antecipar esse ritmo. Como é que você está vendo essa trajetória? Não estou tão animado assim com essa trajetória de corte de juros. Eu acho que a gente tem visto expectativas de inflação para horizontes mais longos subindo, né? A expectativa de inflação de 2025 agora já está em 3,5%. E no fundo,
eu acho assim, o cenário, né, o Brasil, fazendo uma retrospectiva rápida, assim, de, né, governo Lula 1, 2, e daí depois Temer para frente, e agora a volta. Assim, o governo Lula até o Dilma foi um governo em que, assim, o pé no gasto, pé no acelerador do gasto lá embaixo, né, o gasto crescia 6, 7% real acima da inflação todo ano, né, e era uma política fiscal extremamente expansionista, o déficit não subia porque a arrecadação, o país cresceu naquela época, enfim, não vou discutir todas as razões externas e domésticas para isso, mas o Brasil cresceu, a arrecadação veio, aumento de carga tributária importante veio ao longo do caminho, então o déficit ficou contido, né? Tem um superávit primário importante no governo Lula, se tornou um déficit no governo Dilma, né? Explodiu toda a questão fiscal lá no governo Dilma. Mas era uma política fiscal muito expansionista, com uma política monetária muito contracionista, né? A gente viu taxas de juros reais no Brasil, no governo Lula 1 e 2, da ordem de 8, 9 ao ano, assim, extraordinariamente alto, né? E daí, a gente, por conta de toda a questão fiscal, a gente teve o governo Temer, que fez uma inversão muito grande pelo estabelecimento do teto de gasto. Na emenda constitucional 95, limitou o gasto público ao IPCA do ano anterior, né? E fez com que aquela mix de política econômica, que era fiscal muito solto e monetário muito apertado, invertesse radicalmente. A gente foi para um fiscal bastante mais apertado, né, e com isso a gente teve chance de ter um monetário muito mais solto. A gente viu aí taxas de juros, né, do Brasil antes da pandemia saindo de 13,75, que eu tinha saído lá do governo Dilma, de 14%, né, e indo para 6% e alguma coisa antes da pandemia. Tá certo? E mesmo assim a inflação surpreendendo de maneira benigna. Tá certo? A gente acha que o governo Lula está meio reeditando um pouco o que ele foi lá atrás, que um governo inverte de novo a lógica para um fiscal muito mais expansionista e o monetário tem que ser, obviamente, muito mais contracionista para compensar o efeito do fiscal. Tá certo? Aí a inflação fica até sob controle, difícil chegar numa meta de 3% lá na frente, né, com esse fiscal expansionista tão grande, mas a gente precisa de um monetário muito mais alto, não, taxa de juros permanentemente mais alta para compensar o fiscal. Infelizmente é isso, é esse equilíbrio ruim, né, subótimo de política econômica que a gente vai ter para frente. Então, nessa dinâmica e com a dinâmica de um risco fiscal importante, fica difícil de ver, de fato, uma convergência muito rápida e abrupta da inflação para baixo que permitisse uma queda de juros extraordinariamente rápida. Então, não sou dos que acham que a gente vai antecipar a queda de juros, eu estou mais na ideia de que a gente vai postergar a queda de juros, né, e fazer de maneira mais gradual. Então, nosso cenário central ainda tem alguma queda de juros, tá? A gente tem algo como 1 ponto percentual de queda no último trimestre desse ano, né? E eventualmente mais de 1 a 2 pontos percentuais de queda adicional em 2024, tá certo? Mas digamos com ainda uma incerteza bastante considerável em torno desse cenário que eu já considero bastante cauteloso, por conta de não saber na prática quais vão ser os efeitos dessa política fiscal muito mais expansionista, aumentos de impostos, né, e sobre o ambiente inflacionário, sobre expectativas de inflação, e que de fato vão, e no final das contas, sobre a taxa de juros neutra que o país pode ter, e que vão na prática impedir uma queda de juros muito mais acentuada. Né? Então, nosso caso é um caso mais cauteloso com queda de juros, e, enfim, ainda acho que tem espaço para corte, porque as taxas de juros estão ainda muito altas. Eu acho que a taxa de juros neutra subiu, mas acho que a taxa de juros hoje atual ela é incontestavelmente contracionista, ela está acima da taxa neutra, mas eu acho que o espaço para a gente ter quedas muito significativas à frente, o espaço é pequeno. E, Guilherme, eu queria ouvir a sua visão também para juros e acrescentar o tema de inflação, né? A gente está projetando 5,8%, mesmo número de 2022, o que acarretaria em ver a inflação andando de lado. E aí eu queria entender o que é necessário para essa inflação começar a ceder efetivamente. Só acho que começar pela parte da inflação, né? O número é o mesmo de
22, só que um pouco diferente, né? Acho que 22 foi por corte de impostos, esse ano o núcleo já caindo um pouco, parte de bens recuando, parte de serviços até está recuando um pouco mais rápido do que a gente imaginava, mas recuando um pouco mais lentamente ali que a parte de bens, né? E até o nosso 58 tem uma recomposição de PIS/COFINS, pelo menos, né? Que a gente considera um cenário a partir do segundo trimestre ali. Acho que um pouco na sua pergunta inicial ali também para o Daniel, o BRL 5 muda um pouco, até muda um pouco as nossas projeções, né? A gente faz com 5,50 o BRL ali para as projeções de inflação, então se ficar mais na faixa de 5, a gente pode até ver uma inflação para 5,50 ali, né? Aí para frente, o que vai ser? Vai ser um pouco essa postura cautelosa do BC, né? Um mundo desinflacionando a parte de bens, o BRL bem comportado e a política monetária restritiva por bastante tempo aqui, fazendo a atividade desacelerar, que está desacelerando, né? Acho que o quarto trimestre provavelmente a gente vai ter um PIB negativo. Primeiro trimestre pode até ser positivo por causa de algum repique de agro ali, mas no ano a gente está com PIB abaixo de 1, que é abaixo do potencial, né? Mas a gente está alinhado aí com o Daniel também, que a gente acha que corte é só no quarto trimestre, né? Então, nosso cenário base é 12,5 ali no quarto trimestre, e no ano que vem continua cortes, mas você vai terminar com uma Selic de 2 dígitos, né? Se antes a gente teve Selic de 1 dígito, agora a gente acha, dadas as informações que tem agora, com esse fiscal, com talvez mais empréstimos públicos, o cenário de Selic de 1 dígito fica mais difícil, né? Então a gente acha que é 10% ano que vem, né? Por que isso? Essa desancoragem de expectativa longa, a gente acha que é importante, sim. Então, acho que o Banco Central acha que isso é importante também, tem que achar. Ocorreu tanto na Fox, pesquisa com economista, quanto nas implícitas. E vai precisar esperar um tempo maior para, ter minimamente confiança no regime fiscal. 2, ver um período de inflação mais baixa que dê uma confiança que você não está nesse cenário de inflação 6, pode talvez não ser 3, mas mais próximo de 4, 3,5. E isso daí ajudar a trazer as implícitas para baixo, né? Então a gente espera que o BC vai ser vigilante, vai ser persistente aí nessa estratégia, né? Acho que ele, enfim, tem um mandato de perseguir a meta de inflação, a gente acha que vai continuar. A gente também acha que não tem alta, mas manter os juros no nível elevado ali até o fim do terceiro trimestre, até o quarto trimestre, a gente acha que faz sentido. Tem sempre a pergunta, o mercado costuma ser um pouco mais high frequency, né? Em outubro precificava corte em março, aí depois precificou alta, agora está parado ali no primeiro semestre com chance de corte no quarto, no segundo semestre, né? Isso vai mudar? Acho que dessa vez o mercado até vai ser um pouco mais cauteloso, né? Todo esse pessimismo ali com o governo, toda essa dúvida sobre o fiscal, até dar uma ancoragem nas expectativas longas. Acho que vai ter que ter muita novidade para o mercado antecipar esse corte de juros ali, né? Então, teve uma queda razoável de juros aí nesse mês já, mas já está chegando perto de uns níveis que precisa começar a ter notícia boa ali para cair mais. Antes era pelo menos parar de ter notícia piorar, ruim, agora acho que precisa começar a ter notícia boa. Então, mesmo no mercado, acho que fica mais difícil ter movimentos fortes de antecipar esse corte de juros. Então... Perfeito. A gente falou bastante sobre macro aqui, eu queria deixar essas perguntas finais para falar um pouquinho de investimentos com vocês. O cenário que você traça, Daniel, é base para as tomadas de decisão lá do Verde, que é um dos hedge funds mais tradicionais aqui do Brasil, e é legal até resgatar uma participação do Stuhlberger no Macrovision, que é o nosso evento anual aqui. Ele comentou um pouquinho sobre a alocação, eu lembro que ele falou que ele estava relativamente pessimista com ações brasileiras, com uma alocação inferior à média, ele tinha 0 de alocação em empresas americanas, em bolsa lá fora, e ele tinha muita alocação em renda fixa, mais do que o usual. Se a gente pegar um pouco do que a gente falou aqui, do cenário que você está traçando, pelo menos até a metade do ano, você acha que a gente pode ver alguma mudança nessa estratégia de alocação? Como que você está municiando o pessoal lá? Não, assim, eu volto um pouco daquela retrospectiva que eu fiz, né? Que no fundo a gente tem o mix de política econômica no Brasil, ele é um mix que ele é negativo para crescimento e ele é negativo para as empresas, né, brasileiras. Em que sentido, né? Um fiscal muito solto leva a um monetário muito apertado, taxa de juros muito alta, as empresas têm maior dificuldade, né, de captar, as empresas têm o custo financeiro muito mais alto, e do ponto de vista do investidor, né, que investe em ações, as empresas têm mais dificuldade de bater o seu custo de oportunidade, bater o CDI, tá certo? Então, onde que eu acho que nesse cenário
que aliás foi o que aconteceu lá atrás também com o governo Lula, onde que ele acaba resultando? Acaba resultando numa taxa de juros permanentemente mais alta, um câmbio mais valorizado do que aquilo que seria se a taxa de juros fosse mais baixa. Tá certo? Então, no final das contas, é um equilíbrio em que você tem menos confiança que as ações brasileiras vão bater o custo de capital, né, com facilidade, né, vão bater o CDI, a expectativa de retorno é mais difícil, e, por outro lado, um câmbio que tem um suporte tremendo de um carrego, né, de um carry, de um diferencial de taxa de juros importante sobre a taxa de juros global. Né? Então, nesse sentido, acho que continua, não muda muito o que o Luiz falou no Macrovision, no sentido assim, tipo, mais difícil você estar overweight equities Brasil no momento, né, pelo esse mix de política econômica. É mais fácil você ter uma posição em real, se quiser ser, digamos, uma posição mais otimista em Brasil, acho mais fácil fazer no real do que fazer na Bolsa, por exemplo. Ou mais fácil, se a gente acha que tem prêmios de risco excessivos sobre a curva de juros, talvez mais fácil fazer sobre os juros do que sobre a Bolsa. Mas, enfim, minha ordem de prioridade, na verdade, é um pouco, né, o câmbio, juros e depois equities, pensando do ponto de vista fundamental macro do mix de política econômica. Né? Acho que era um pouco o inverso, né, na época do governo Temer, em que a taxa de juros foi muito mais alta, o câmbio foi para... Né, a gente viu o câmbio se desvalorizar de maneira significativa e não tinha necessariamente a ver com a perda, digamos, o aumento de risco Brasil. Era simplesmente, né, a taxa de juros vindo para um patamar muito mais baixo no passado, né, o diferencial de juros do Brasil para o resto do mundo diminuiu muito, a gente reequilibrou o câmbio no outro patamar. E a gente vai voltar um pouco para o equilíbrio mais perto do governo Lula 1, com o câmbio mais valorizado. Sempre com o risco, né, de o fiscal hoje ter um risco, né, eu acho mais relevante, mais significativo e que vai ficar com a gente por mais tempo do que foi lá atrás. Né? Então, sempre com algum risco das coisas desandarem para frente. Né? Então, acho que, enfim, não mudou muito a mensagem desde lá atrás. Eu acho que, infelizmente, essa combinação de política econômica no Brasil, ela não é muito boa para crescimento, ela não é muito boa, não, ela é ruim, né, para crescimento de produtividade, para crescimento de lucros das empresas, enfim, e obviamente ruim para investimento em equities. Né? Melhor para quem está posicionado no real do que exatamente na Bolsa. Não, legal. Até os fundamentos dessa resposta matam um pouco minha última pergunta para vocês, que já era uma pergunta difícil, mas como no Research a gente costuma ser otimista, eu vou fazer mesmo assim. Que pode ser trigger para a gente ter algum movimento de alta, alguma perspectiva mais otimista com equities no Brasil, do ponto de vista econômico, ou resgatando um pouco do que a gente já falou aqui? Aí eu queria ouvir vocês dois nessa. Acho que o verde aí, o que o Daniel falou, enfim, acho que faz todo sentido, né? Enfim, pouco a acrescentar ali, né? Então acho que parece difícil, mas assim, acho que no externo, assim, pode ser um pouco melhor, né? Acho que a gente está no externo melhor, acho que não ajuda tanto o Bolsa no Brasil, parte da China ajuda, mas a Fed Fund ainda está num nível mais alto do que era antigamente. Está tendo ainda alguma desaceleração global e o dólar acho que desvaloriza, mas para crescimento ainda é meio mix, né? Tem China melhor, mas Estados Unidos acelerando. Acho que do doméstico eu tenho bastante dificuldade de ver até enquanto Selic tiver 13,75, com essas discussões fiscais que a gente está tendo, alguma notícia positiva. Se quiser te ajudar aí no otimismo aí, talvez, sei lá, alguma reforma tributária boa ali que não está no nosso cenário, assim, que simplifique mesmo ali. Alguma regra fiscal razoável e, de fato, quando começar a cortar a Selic, né, vai um pouquinho abaixo de 10 ali, que é o que a gente tem ali, né. Acho que no médio prazo, acho que o cenário dos 4 anos é um pouco esse de melhor para câmbio e juros do que para a Bolsa, mas talvez nos próximos meses, se tiver alguma notícia desse lado, a gente poderia dar um ano, partindo dessa base de pessimismo que a gente tem hoje. Acho que para complementar, assim, né, o que pode ser melhor do que a gente espera, né? Pensando assim, o mercado vive de tentar antecipar novas tendências, vive de antecipar o que vai ser a próxima movimentação, sei lá, do Banco Central, etc. e tal, né? Então, no fundo, é tudo uma questão da expectativa versus a realidade, né? Se a realidade se provar um pouco menos adversa do que a expectativa, vai ter espaço para a gente ter, digamos, uma redução de prêmio de risco ou adiante, que significaria uma melhora dos preços
de ativos no Brasil. Daí eu concordo, assim, tem duas naturezas de fatores que podem ser melhores do que a gente imagina hoje. Número um, se a gente tiver uma queda de inflação americana mais acentuada, rápida, para níveis mais baixos, né? Eu acho que não só a perspectiva de você estar, de fato, no fim do aperto da política monetária americana, mas, na prática, começar a visualizar com clareza um caminho de queda de juros americanos, aí seria um evento extraordinariamente positivo para o Brasil, né? E para o mundo inteiro, né? Para ativos de risco no total. E acho que, em parte disso, né? A própria inflação americana tem alguns componentes da inflação americana que são internacionais, de bens, etc., e que podem também se verificar aqui no Brasil se o câmbio ficar, né, mais ordenado, né? Então, eu acho que se a inflação cair no Brasil um pouco mais rápido, a gente também pode eventualmente ver um Banco Central numa situação mais tranquila do que é o nosso cenário base, em que ele, né, só corta lá no finalzinho do ano com muita cautela, e eventualmente a gente vai para uma caminhada de taxa de juros, inflação e juros mais baixo do que a gente prevê, e isso aí sim seria uma novidade importante para ações. O custo de capital, o custo financeiro das empresas seria bem menor, né, e daí a gente poderia ver uma rodada um pouco melhor. Ou um avanço de alguma agenda, né, um arcabouço fiscal um pouco melhor. Tem muito ceticismo sobre qual é o arcabouço fiscal que vai vigorar, né? Eu acho que tem uma chance de a gente aparecer algum arcabouço fiscal aqui que não seja tão ruim quanto as pessoas imaginam. Tem a chance também de ele ser muito pior do que as pessoas imaginam, mas não é que eu estou... Né, você me perguntou qual que é o caso positivo. Estou falando o caso positivo é aparecer, de fato, um arcabouço fiscal que faça algum sentido, que pare em pé, né, que, de fato, imponha uma restrição fiscal que nos garanta uma certa solvência a longo prazo. Né? Se for isso, a gente aí vive num mundo bem diferente. Tá certo? Acho que hoje o mercado está precificado para... digamos, sei lá, brace for impact, né, em, sei lá, 12 meses, né, ou 24 meses. Acho que eventualmente a gente pode, né, jogar essa barreira um pouco mais para frente, que seria um alívio importante. São essas duas coisas que podem acontecer. Eu acho que a surpresa de inflação americana é mais provável do que desenvolvimentos do ponto de vista doméstico, mas, enfim, mas são coisas que eventualmente podem acontecer, pode ser um alívio importante. Muito bom. Bom, cenário de incertezas, até a nossa iluminação voltou, apresenta alguma volatilidade. A única coisa boa é que tá chovendo, que temos luz aqui. Até isso já estamos na dúvida. Mas acho que foi uma aula. Queria agradecer demais a participação, a visita do Daniel aqui, também o Guilherme, que está sempre com a gente aqui no Itaú Views. Obrigado, pessoal. Obrigado. Imagina, obrigado, Guilherme, obrigado, Marcelo, obrigado, Itaú.